Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o Vale a Pena, um programa no qual todas as semanas, aqui no canal do Observatório da TV, nós rememoramos trajetórias de artistas muito importantes para a nossa dramaturgia, para a nossa televisão, essencialmente, até em muitos casos, que ainda estão vivos para receber essa homenagem, ao contrário de muitas ocasiões em que os artistas precisam morrer para que sejam homenageados de uma forma parecida, sem que relembre o que fizeram, enfim. Nosso homenageado deste programa é o ator Cássio Gabus Mendes. Antes de falarmos sobre a carreira de Cássio Gabus Mendes, eu peço a você, como peço sempre, que faça sua inscrição no canal, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos, faça seu comentário aqui embaixo, elogiando, criticando, completando, sugerindo, enfim, e também avalie com carinho a possibilidade de ser membro do canal do Observatório da TV, além, claro, de renovar o meu convite para que vocês nos acompanhem todas as segundas, ao vivo, às 8 da noite, no nosso podcast Ligados na TV. Cássio Gabus Mendes é filho do autor de novelas, do executivo de TV, pioneiro da nossa TV, Cassiano Gabus Mendes. Isso você que chegou aqui ao nosso programa possivelmente já sabe, claro, O que talvez você não saiba é que Cássio Gabus Mendes não se chama Cássio, e sim Cassiano, como seu pai. Só que ele não é Cassiano Gabus Mendes Filho ou Cassiano Gabus Mendes Júnior, e sim Cassiano, repetindo o nome do pai, Sanches, da família da mãe dele, e Mendes. Então, Cassiano Sanches Mendes. Ele nasceu aqui na cidade de São Paulo no dia 29 de agosto de 1961. Então, algumas semanas atrás ele completou 62 anos de idade. E trabalha na televisão ativamente desde 1982. São quase, então, 42 anos de atividade, fazendo vários e vários trabalhos, praticamente emendados uns com os outros. Tanto Cássio quanto seu irmão, Tato Gabus Mendes, sempre frequentaram o ambiente da televisão por conta dos cargos que o pai ocupou, na TV Cultura, na TV Record, enfim. Mas apenas depois de algum tempo ele foi picado pela mosca da carreira artística que também fisgou o irmão, havia fisgado o pai e já vinha do avô, um grande nome do nosso rádio, Otávio Gabus Mendes. Então não tardou muito para que ali na adolescência ele já procurasse aprender mais e também iniciar-se na vida artística. Então, Cássio Gabus Mendes, que além do pai, do irmão, do avô, tem um tio muito famoso e um grande artista, que é o Luiz Gustavo, irmão da mãe dele, Dona Helenita. Ele, aos 17 anos, fez um curso de teatro com Antunes Filho e fez outro curso também com Denoá de Oliveira e na infância já fazia teatro amador. Vim olhar aqui para falar a idade certinha para vocês. Fez esses cursos quando estava aí perto da maioridade, já aos 17 anos. E o seu primeiro trabalho foi logo em seguida interpretando um garçom num teleconto, num projeto de dramaturgia da TV Cultura. Foi ali por essa época. Em 1982 ele fez sua primeira novela, que foi Elas por Elas, escrita pelo pai, Cassiano Gabus Mendes. Agora, essa história está sendo revista, adaptada pela Teresa Falcão e pelo Alessandro Marson, como novela das 6 da TV Globo, E o Cássio faz essa nova versão também, Ele faz o papel do Dr. Roberto, o sócio da Lara, que é a Débora Seco, Na versão dos anos 80, e inclusive o Cássio é o único ator que participa das duas com um personagem fixo, pelo menos até agora, que é a data da nossa gravação. Ele interpretava um rapaz chamado Elton, que era filho de Carmen, a Maria Helena Dias, e de Rubão, o Ivan Cândido, sobrinho de René, Reginaldo Faria.
irmão de Vic, Ana Helena Berenguer, né? Esse núcleo foi o que talvez passou pela maior transformação em relação aos núcleos das 7 amigas de colégio de Elas por Elas, né? O René foi transformado numa personagem trans. Então, a René, no caso, né, que é a Maria Clara Spinelli, que passa a compor esse grupo das 7 amigas. Ela tomou a vez que seria da personagem Carmen, né? E essa adaptação foi muito feliz, muito inteligente, muito bem feita, inclusive para conversar com os nossos tempos atuais, né, que condenam um René da versão original e tem que dar espaço para uma René como a que existe agora, né? É bom que se diga isso. E apesar de ser seu filho, Cassiano Gabos Mendes não poupou o Cassiano Sanches Mendes, né? Ou o Cássio Gabos Mendes, como nós o conhecemos, né? Exigiu dele como exigiria de qualquer ator que estivesse iniciando e fazendo aquele personagem, o Elton, né? Como havia outros atores em começo de carreira na mesma novela, como a Thaís de Campos, como o André de Biasi, enfim. Não privilegiou nem poupou o filho em nenhum aspecto. Logo em seguida, Cássio fez uma novela com Walter Negrão, que foi Pão Pão, Beijo Beijo. Em 1983 ele viveu o Franco, um dos netos da Mama Vitória, que era a Lélia Abramo, né? Essa que era uma novela das 6. Franco era filho da Dona Gemma, que era a Flora Geni, e irmão das 2 moças que disputam o amor de Ciro, que é o Cláudio Marzo, né? A Luísa, Maria Cláudia, e a Bruna, Elizabeth Savala. Nessa novela, o Franco, ele ajudava o romance do amigo, o Daniel, que é o Paulo Guarnieri, com a amiga dele também, que cresceu junto com ele, a filha da empregada, a Nina, que era a Tássia Camargo, né? E depois ele acaba se descobrindo apaixonado pela prima, né? A personagem da Hélida Lastorina, né? A Duda. Logo em seguida, ele voltou a fazer uma novela do seu pai, Champagne, uma novela das 8, entre 83 e 84. Nessa novela ele interpretava um rapaz que passou um tempo na Europa e voltava com todos os hábitos e modismos dos punks. O Greg, filho de Diná, Marieta Severo e José Brandão, Jorge Dória. E ele não se dava com esse pai que era um tirano, né, que oprimia toda a sua família. Em 84, de 84 para 85, mal saiu de Champagne, Cássio já passou a ser o Luiz Eduardo, ou o Edu, né, em Livre para Voar, outra novela das 6 do Walter Negrão, alvo de um interesse para além do quase maternal da parte da sua madrinha, a Bia, que era Nívia Maria, né? Mas o Edu gostava mesmo era da Julinha, personagem da Thaís de Campos. Depois dessa novela, entre 85 e 86, ele voltou a fazer uma novela do pai, Cassiano, Tititi, na sua versão original. Ele interpretou o Lute, né? O Luiz Otávio, salvo erro meu, né? Que é o filho do Vitor Valentim, ou do Ariclenes, como queira, que era o Luiz Gustavo, né? E que ia namorar justamente com a filha do inimigo do pai, a Valquíria, que era a Malu Mader, né? O inimigo André Espina, Reginaldo Faria. Esse personagem, em 2010, na nova versão de Tititi, o Lute, quem fez foi o Humberto Carrão, né? E mal saiu de Tititi também, já estava no ar novamente em Roda de Fogo, de Lauro César Muniz, escrita com Marcílio Moraes entre 86 e 87. Aí o seu personagem era o Celso Rezende Júnior, filho do Celso Rezende, claro, né, que era o Paulo José, com a Thelma, a Joana Fon. O pai dele era assassinado no começo da história, a mando de Renato Vilar, que era o Tarcísio Meira, e esse rapaz quer entender o que levou à morte do pai, tem as suas desconfianças, enfim, tem conflitos familiares, né? E acaba se envolvendo romanticamente com a filha do assassino do pai, que era a personagem da Cláudia Magno, né? A Vera. Depois de Roda de Fogo, e foi assim, não teve férias, né? Parou de gravar Roda de Fogo, ele já virou o Bruno, um personagem de muito sucesso popular, em outra novela do seu pai, Cassiano Gabos Mendes, Brega e Chique, em 1987. O Bruno era afilhado de Baltazar, o marceneiro, né, que era o personagem do Denis Carvalho, e morava com o tio na marcenaria. Bruno era um rapaz de muito poucas letras, né? Era tido até, vamos dizer assim, como meio burro, né? Mas tinha muito bom caráter, muito bom coração, era um bom rapaz, né?
E tanto ele quanto o tio eram muito namoradeiros, muito mulherengos, né? E quando as meninas iam lá na marcenaria conversar com ele, enfim, dando bola ou não, quando ele ia ter algum êxito com essas meninas para disfarçar que eles iam ter alguma intimidade mais intensa, enfim, ele chamava as meninas para irem lá no cantinho onde ele dormia para beber água, né? Então era um código. A gente já sabia que quando o Bruno chamava as meninas para beber água é porque ia ter alguma coisa, né? Isso depois foi aprimorado pelo Carlos Lombardi no ano seguinte em Bebê a Bordo, quando os meninos diziam que iam levar uns coelhos, né? Pois é. E é um personagem de grande sucesso, né? E que acaba se envolvendo com a professora, que quer ensinar coisas para ele, quer ensinar ele a se expressar melhor, enfim, que é a Mercedes, o papel da Patrícia Travassos, né? Depois, em 1988, um papel muito marcante, não que esses que eu citei não tenham sido, né? Mas muito marcante na trajetória do Cássio, e a sua primeira parceria com Gilberto Braga, que foi o Afonso Reutemann, em Vale Tudo, a novela das 8, escrita também pelo Agnaldo Silva e pela Leonor Basser, né? Afonso era o filho que Odete Reutemann, Beatriz Segal, queria muito que ficasse na Europa e cuidasse dos negócios da família de lá, enfim. Mas ela não consegue fazer com que ele apague deste lado o grande amor, a grande esperança que ele tem pelo Brasil e por uma moça, a Solange, que é a Lídia Bronde. Só que ela não gosta dessa possível nora e arma para separar o filho da Solange, casando-o, né? Facilitando que ele se case com uma grande mau caráter, que é a Maria de Fátima, a Glória Pires, né? Depois dessa novela, Vale Tudo, Cássio Gabos Mendes participou de Tieta, uma novela de Agnaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares, da obra de Jorge Amado. Foi exibida entre 89 e 90. Nessa novela ele viu o Ricardo, um seminarista que fica balançadíssimo pela sua tia, muito bonita e sensual, a Tieta, que era a Bete Faria, com quem ele trava um romance, para escândalo das pessoas que ficam sabendo disso, né? E para conveniência da sua mãe, a Perpétua, que só queria saber de dinheiro, né? A Joana Fon. Nesse meio tempo, Cássio Gabos Mendes também gravou uma minissérie de Gianfrancesco Guarnieri chamada Sampa, que infelizmente é muito pouco falada, né? E que ele fez ao lado do Paulo José, da Mica Lins, do Serafim Gonzalez, do Walter Cruz e de Ivana Brandão, né? E de outros talentos. Uma minissérie de apenas 4 capítulos, bem curtinha, enfim. Ele interpreta um rapaz que, com todas as neuroses de uma cidade grande como São Paulo, procura a sua mulher, que está sumida, que é a personagem da Mica, né? E com isso acaba se relacionando com diversas pessoas dos mais variados tipos e também reencontrando figuras do seu próprio passado, né? Depois de Tieta, também com apenas uma novela de diferença, no mesmo horário das 8, ele já foi o Doca, em Meu Bem, Meu Mal, novela de Cassiano Gabos Mendes. Doca era um rapaz pobre que trabalhava de balconista num bar. E ele era dado a jogar conversa nas meninas, enfim, né? É bom que a gente deixe claro que o Cássio Gabos Mendes ainda faz papéis de apelo romântico, né? E quando jovem, Cássio Gabos Mendes era um galã da sua geração, fazia muitos papéis desses meninos, vamos dizer assim, pegadores, né? E fazia par com moças muito bonitas também, né? E se casou com uma moça muito bonita, que é a Lídia Bronde, né? Pois bem, o Doca é envolvido numa trama de vingança orquestrada pela Dona Mimi, que é a Isis de Oliveira, com a sua manicure Berenice, Nívia Maria. Elas querem vingar as humilhações sofridas pela Fernanda, filha da Berenice, que é a Lídia Bronde, e sofridas pela própria Dona Mimi, que era apaixonada pelo marido de uma mulher muito rica chamada Isadora Venturini, que era a Silvia Pfeiffer, e que a Isadora se casou com esse rapaz de quem ela gostava, o Cláudio, que era o Erson Capri, né? E aí, Mimi e Berenice, para vingar a sua filha Fernanda, que não quis que Fernanda se casasse com o filho dela, o Marco Antônio, que é o Fábio Assunção, né? A Isadora não quis. Então elas fazem com que o Doca se passe por um rapaz muito rico, enfim, o Eduardo Costa Brava. E com isso ele vai se aproximar da filha da Isadora para enganá-la, passá-la para trás, a Victoria, que é a Lisandra Souto, né? Pois bem, esse é um personagem ótimo.
no qual, mal comparando, o Cássio Gabos Mendes teve a sua vez de viver Beto Rockefeller, né? Que é uma novela que foi criada por quem? O Cassiano Gabos Mendes. Depois de fazer Meu Bem, Meu Mal, um novo encontro com Gilberto Braga, em 1992, Cássio foi João Alfredo, um estudante que se envolve diretamente com a luta armada contra a ditadura militar, numa minissérie muito boa, com todos os maiúsculos que vocês imaginarem aí, chamada Anos Rebeldes, né? João Alfredo, justamente por conta da sua grande clareza da visão política e do seu envolvimento direto nos conflitos, tumultua a sua felicidade amorosa com uma moça que a gente pode dizer assim, que é alienada, né? Que é a Maria Lúcia, a Malu Mader. E, junto a eles, há um amigo apaixonadíssimo por ela, o Edgar, que é o Marcelo Serrado. Depois, em 1993, Malu Mader e Cássio voltaram a fazer, já era o terceiro par deles, portanto, né? Lembrando de Tititi, numa novela de Cassiano Gabos Mendes, foi a última do autor, né? O Mapa da Mina. Ele era o Rodrigo, ela era a Wanda, eles formavam um triângulo com a Elisa, que era a Carla Marins, nessa história centrada na busca por uma fortuna em diamantes, que havia sido roubada no passado pelo Dr. Rodolfo, que era o Mauro Mendonça, e pelo pai do Rodrigo, o Ivo, que era o Paulo José. Mais uma vez, pai do Cássio também, o Paulo José, né? Depois, em 1994, um novo encontro na carreira de Cássio Gabos Mendes com Walter Negrão, no papel do Franchico, um tipo meio malandro, meio espertalhão, meio aproveitador, mas não de mau caráter. Na novela Tropicaliente, um sucesso das 6, né? Franchico que bate cabeça por muito tempo até se encontrar na vida como filho biológico de um grande milionário, Gaspar, Francisco Coco, e apaixonado pela doce e ingênua Açucena, Carolina Dickman, a essa altura já um pouco calejada depois de ter sido usada e jogada fora pelo Vitor, que é o Selton Mello, né? Em 1995 para 96, ele viveu novamente um Edu, né? Salvo engano meu, em Explode Coração, da Glória Pérez, né? Eu confundo com outro Edu, mas é Edu mesmo. O Edu, que era filho de Dona Lucineide e de Salgadinho, Regina Dourado e Rogério Cardoso, né? Nessa novela da Glória Pérez, que tratava, entre outros assuntos, da tecnologia cada vez mais presente no nosso dia a dia através da internet, contatos com pessoas bem distantes, de realidades muito distantes. Isso hoje, para nós, é um pouco mais natural, digamos assim, né? Mas naquele princípio da internet, nas casas das pessoas, era uma coisa revolucionária. E a novela mostrou um pouco isso, né? Através de alguns personagens como a própria cigana Dara, a protagonista, Teresa Seibrett, e o Edu. Antes de entrar em Explode Coração, Cássio fez uma participação na minissérie de Dias Gomes Decadência, nesse mesmo ano, 95, como o padre Giovanni, que em 1970 pede a um amigo dele, um conhecido, né, um homem de boa situação, Dr. Albano Tavares Branco, que era o Rubens Correia, que cuidasse de um menino que morava na rua, não tinha família, enfim, e que o padre estava cuidando dele, o Mariel, né, que depois de adulto é o personagem protagonista da história, o Edson Celulari, que interpreta. Depois de Explode Coração, Cássio Gabos Mendes participou de A Indomada, em 1997, como o Sérgio Murilo, que se envolve com Dinorá, personagem da Carla Marins, mas inicialmente é apenas por um interesse, porque ele quer que ela lhe doe um rim, salvo engano meu, e foge depois dessa operação feita, fica ausente um pouco da história, mas volta, né? Arrependido, enfim, nessa novela do Agnaldo Silva e do Ricardo Linhares, né? Não dá pra gente falar tudo, mas de qualquer maneira eu vou olhar aqui se eu não estou pulando nada que eu... Enfim, você acha que falou e não falou, né? Pois é. Nessa época ainda, aí, segunda metade dos anos 90, Cássio Gabos Mendes também participou de alguns episódios da série A Vida Como Ela É, exibida inicialmente no Fantástico, um projeto baseado na obra de Nelson Rodrigues, com direção de Daniel Filho, e também com direção de Daniel Filho a série Mulher, que tinha o ator no papel de Afrânio, o dono da clínica onde trabalhavam as médicas protagonistas doutora Marta, que era Eva Vilma, e doutora Cris, Patrícia Pilar. A partir dos anos 2000,
nós temos Cássio Gabos Mendes, por exemplo, em papéis como de Dom João VI quando jovem, na minissérie O Quinto dos Infernos, de Carlos Lombardi. Temos também o ator na pele de Juvenal Penteado, irmão de Iolanda, Ana Paula Arósio, filho de Dona Guiomar, Cássia Kiss, em Um Só Coração. Outra minissérie, essa de Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira. E temos outros encontros, né, de 2000 para cá, de Cássio Gabos Mendes com Gilberto Braga. Ele participou de Insensato Coração como um jornalista machista, homofóbico e tudo mais, chamado Kleber Damasceno, nessa novela de Gilberto e Ricardo Linhares, em 2011. Esteve na pele do milionário Evandro, em Babilônia, de Gilberto, Ricardo e João Ximenes Braga, em 2015, né? E teve bons momentos também em outros trabalhos, como Desejo Proibido, Delegado Trajano, nessa novela do Walter Negrão, entre 2007 e 2008, né? Cássio também esteve mais recentemente em Todas as Flores, como o Luiz Felipe, nessa novela, que é a primeira dele com João Emanuel Carneiro, né? Que foi lançada pelo Globoplay em 2022 e exibida já agora na televisão em 2023. Foi Seu Afonso, o comerciante que acaba casando-se no final da história com Dona Lola, a Glória Pires, né? Em Éramos Seis, entre 2019 e 2020, novela da Ângela Chaves, da obra da Maria José Dupré, né? Cássio também foi o Doutor Reinaldo em Tempo de Amar, do Alcides Nogueira, entre 2017 e 2018, né? Também novela das seis, como Éramos Seis. E outros personagens do ator nesses últimos anos foram, por exemplo, o gaúcho da minissérie JK, que se apaixona pela Lilian Gonçalves ali nos dias da construção de Brasília, nessa minissérie que, como Um Só Coração, também é da Maria Adelaide Amaral e do Alcides Nogueira. Foi Chico Mendes, na minissérie da Glória Pérez, Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, em 2007. Infelizmente, essa fase do Chico Mendes dura muito pouco na minissérie, né? Eu sempre digo isso, que para mim foi um pouco frustrante como espectador. Eu gostaria de ter visto a trajetória do Chico Mendes em mais capítulos, né? Talvez pudéssemos ter um pouco menos de Galvez, um pouco menos de Plácido de Castro e mais de Chico Mendes, enfim. Ele também esteve em Dercy de Verdade, como o Valdemar, que é o pai da filha da Dercy, salvo erro meu, né? Dercy era a Heloísa Périssé, né? Nessa minissérie que é da Maria Adelaide Amaral, exibida em 2012. E também, claro, em Além do Horizonte, o líder Jorge, nessa novela do Carlos Gregório e do Marcos Bernstein, de 2013 para 2014. Esteve também em Justiça, de 2015, no papel do Heitor, né? Salvo erro meu. Foi o Cláudio, marido de Norma, na série Norma, de vida curta, infelizmente, né? Em 2010, se eu não estou equivocado, né? Norma era Denise Fraga. E é um ator que trabalha muito, foi um dos amadores dessa série, que teve 2 ou 3 episódios, sempre em fins de ano, né, e acabou não vingando na grade fixa, infelizmente, em que pese a sua grande qualidade, né, uma série do Mauro Wilson. E é um ator que está sempre presente em trabalhos mais curtos ou de fôlego longo, como novelas, né, e é sempre muito bom acompanhar o trabalho do Cássio Gabos Mendes, porque sejam personagens é meio chavão a gente falar isso, né, sobre atores de talento, enfim, mas sejam personagens pobres, ricos, de bom caráter, de mau caráter, ou que tomem atitudes extremas para defender seus interesses, coisa do tipo, ou aqueles mais detestáveis como Kleber Damasceno. Mas Cássio Gabos Mendes é sempre um ator que provoca muita empatia da parte do público, se comunica muito bem através do seu talento para contar histórias como ator, né? E claro que vem de família, né? Uma família toda talentosa e muito importante para as nossas artes, para a nossa comunicação no decorrer do século XX e agora já no XXI, com ele e com seu irmão o Tato, que felizmente seguem atuando bastante para o nosso deleite. Cássio Gabos Mendes, caso assista aqui o nosso programa, eu espero que goste. Você que é admirador dele também. Antes de concluirmos, citando alguns trabalhos dele em cinema, claro, né? Nós temos Boleiros 1 e 2, né? Do Hugo Giorgetti. Temos Como Fazer um Filme de Amor, Batismo de Sangue, Se Eu Fosse Você, Parte 2, Chico Xavier e Bruna Surfistinha, além de Confissões de Adolescente. Faltam outros, claro, mas para ilustrar também, entre uma novela e outra, Cássio também fez filmes, né? Faz.
E eu espero que você, que é admirador dele, também tenha gostado desse nosso programa. Semana que vem tem mais Vale a Pena. Obrigado, um abraço. Tchau.